para sair bom aqui no áudio, viu, irmãos? Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, te agradecemos, ó Pai, porque até aqui tu tem sustentado a tua igreja, os teus filhos, ó Pai, trazendo maná da tua palavra através do teu anjo mensageiro, consolando a tua igreja, ó Pai, porque sabemos que nós precisamos do teu consolo, Pai, o que nos mantém firme, Pai, nesse deserto. Sabemos que é o consolo que tu nos enviastes. E por causa do teu consolo, Pai, nós cremos, nós somos perseverantes. Nós temos a fé como a fé do grão de mostarda, Pai. Por isso que nós estamos aguardando a nossa redenção. Porque sabemos que até aqui a tua palavra tem se cumprido em nosso meio, ó Pai. Grandes revelações tu tem falado, grandes segredos tu tem revelado ao teu povo pequenino, ó Pai. Por isso que a tua palavra em Daniel 12 fala que os esclarecidos compreenderão. Por isso que nós compreendemos, ó Pai, os teus segredos, porque tu revelas quem tu queres, Pai. E por isso que nós estamos sendo revelados, porque tu nos escolheste, Pai, para revelar da tua palavra. Papai, sou grato pela vida do nosso papai. Papai, gratidão pela vida dos irmãos anciãos. Pai, obrigado pela vida de cada um dos irmãozinhos aqui, pedrinha preciosa, ó Pai. E aqueles que estão lá fora também, porque tão longe, Pai, mas ouviu a tua voz. Pai, somos gratos, ó Pai. Gratidão todo feito que tu tem feito e ainda que vai fazer na tua igreja, ó Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Pode assentar, irmãos. A paz de Papai Yahshua, chamados irmãos da live, os amados irmãos presencial, que abençoe a vida de cada um dos amados irmãos, né? Dá força, né? Ao cansado, saúde, àquele que se encontra fraco, porque sabemos que a gente está o quê? A gente está num corpo limitado. A gente está num corpo limitado. Mas a gente tem a força, né, irmãos? A gente sabe que a gente tem uma força que é uma força que vem de algo. E é o que nos mantém forte. E é o que nos mantém forte. Porque nós temos a força que vem de algo. Nós não temos a força dos homens. Nós temos a força que vem de algo. Salmos, não me lembro os salmos, depois os irmãos procuram. Salmos, eu acho que é T de Davi, que ele fala assim, ó, uns confiam em carros, eu acho que é Salmos 23, olha para mim, ou Salmos 20. Salmos 20, gratidão, irmão. Isso é bom, os irmãos estão estudando, viu? Isso é muito bom. Vamos em Salmos 20, só para a gente abrir como é que fala aqui, ó. Salmos 20. Salmos 20. Salmos 20, 28. Salmos 20, versículo 8. Fala assim, ó, uns confiam em carros. Quando você lembra de carro, você lembra de quem, irmão Donizete? Certíssimo, irmão. Lembra de querubim. Então, isso é as conexões. Os irmãos têm que lembrar, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Tá vendo? Cavalos. Aí você lembra de montaria.
Nós, porém, invocamos, tá vendo? Nós, porém, invocamos o nome de Ial, nosso Ial. Eles se inclinam, quem? Eles, aqueles que confiam, né? Que depositam a confiança em querubins. Aí você lembra de quem? Você lembra de Emanuel, os que estão colocando a confiança em Emanuel, né? As águas de Siloé, ali de Alcha 8, que fala, né? Que enviarei águas bravias. Por quê? Porque por rejeitar a água que corre mansamente, a água de Siloé, enviarei o quê? A água do rio da Assíria, né? Então, mostrando ali, depositando a confiança em Emanuel. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, invocamos o nome de Ial, nosso Ial. Eles se inclinam e caem. Eles se inclinam e caem. Nem à toa que por isso que aquela corja lá em cima vai ter que cair. Vai cair, né? Por isso que fala, eles se inclinam e caem. Nós, porém, nos mantemos de pé. Nos mantemos de pé. E ao salva o reino, fala, no dia em que clamamos, respondemos, mostrando a condição que quando nós invocamos, ele nos responde. Então, irmãos, quando eu falo assim para os irmãos que e ao dar força ao cansado, né, dar saúde ao doente, isso mostra que em Filadélfia nós temos pouca força, mas nós temos muita força, uma força que vem de algo. E por isso que é que nos mantém firmes, é os que nos mantém fortes, é o que nos mantém de pé. Por isso que esses que se mantêm firme e de pé, é por isso que vai ser coluna. Porque uma coluna é que o quê? É que mantém a sustentação do lugar. Humanamente falando, a coluna é que dá sustentação. Por isso que esses mantêm de pé, firmes. Firmes. Por que eu estou falando isso para os amados irmãos? É porque aí a gente vê, irmãos, a condição que nós temos, a força que vem de algo. E para a gente ter a força que vem de algo, a gente temos que ter o temor. O temor a Yahweh. E aí a gente vai compreendendo, a gente entender a árvore genealógica, a gente está vendo, a gente está estudando gradativamente. Gradativamente. E a gente sabe que do ramo ali, quem é o ramo ali, irmão Caleb? O ramo Micaial. E o ramo ali, que a gente entende Micaial ali, que vem na sexta era, a qual é o temor. Ele não vem com toda a plenitude, mas ele vem com o quê? Ele vem com uma porção que é a do temor, que é suficiente para esse tempo a qual nós estamos vivendo. O temor a Yahweh. E esse temor a Yahweh, a qual desde tempos antigos ele já era experimentado, ele temia, ele tinha esse temor a Yahweh. Ele tinha esse temor a Yahweh. E esse mesmo temor que ele tinha a Yahweh, a qual ele passa para a igreja. Porque ele vem na sexta era. É tirado dele da porção e compartilhado na igreja. A igreja ela passa a ter o temor a Yahweh. Por isso que fala, daqueles que vierem, nenhum se perderá. Porque eles carregam junto o temor a Yahweh com ele, porque ele traz a arte do temor. E se é compartilhado, e aqueles que entenderam e recebem, esses têm o temor. Por isso, quando a palavra fala, Yahweh nos feriu, Yahweh nos ligará a ferida. Yahweh nos feriu, separou dele. Zacariel 13, vamos lá em Zacariel 13. Maravilhoso, a gente vai compreendendo o tamanho do amor de Yahweh, irmãos. Uma permissão de Yahweh para ver esse amor dos filhos para aquele que é o pai para com os seus. E esses demonstrando o seu amor
para com ele. Zacarias 13. Gratidão, irmã Adriana. Zacarias 13. Zacarias 13. Zacarias, capítulo 13. Zacarias 13. Vamos ler aqui, vamos começar. Aqui, ó, vamos começar no. Vamos começar no 5. Fala assim, ó. Zacarias 13, 5. A cada um ele dirá: não sou profeta, sou um homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade, desde a minha juventude. Então, desde qual tempo ele está trabalhando a terra, irmão Bento? Você está trabalhando a terra desde a sua juventude, desde qual tempo que está trabalhando? Tudo isso é pontos, assim, para os irmãos não esqueceram. A gente só está fazendo um ruminar de pontos para os irmãos falar assim, não, desde quando ele começou a trabalhar, desde quando ele já cuidava da obra a qual seria tudo entregue a ele. Hã? Não, não. Celestialmente, desde a sua juventude. Aí quando fala desde a sua juventude, desde criança, a qual ele já andava com seu pai, a qual ele já estava cuidando das coisas do pai dele. É uma condição de quem? De Davi, que a qual jovem já cuidava das coisas do seu pai. É uma condição de quem mais? É uma condição de José, já tão jovem, ele assumiu uma responsabilidade de cuidar dos negócios do seu pai. Né? Então, mostrando que é uma condição, essa condição, desde a sua juventude, desde a sua mocidade, ele já estava cuidando dos negócios do pai. Por quê? Porque a terra era herança dele. Ele sabia, então, por ele ter o temor a Yahweh, ele fazia tudo com muito temor, de cuidar de tudo. Vamos lá. A cada um ele dirá: não sou profeta, sou um homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. E se lhe disser: que são essas feridas em teu peito? Ele responderá: aquelas que recebi na casa de meus amigos. Espada. Aí fala: espada levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Então, mostrando, separando os dois. Separando os dois. Espada levanta contra o pastor e contra o homem, meu companheiro. Quem é o pastor, irmão Donizete? Hã? Yahshua Micael. E o homem, meu companheiro, é quem? Ial visível, a qual ele volta para dentro de Ial. Né? Isso é maravilhoso a gente entender esses pontos que papai ele trouxe nas últimas ministrações. Quando a gente pega no madeiro ali, a gente vê o quê? Quando Ial, ali, Ial, visível no corpo, ele fala: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Então você vê que o espírito era de Ial visível, era o filho, mostrando Ial visível, que é de Ial invisível. Ial Shemicaial, ali de Ial visível. Vocês estão compreendendo esses pontos? Um voltando para o outro. Aí fala assim: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. É a condição que quando foi entregue a quem? Foi entregue Ial, ele fez as mesmas condições que ele fez com Ial visível. Ele fez com Ial Shemicaial. Por isso que está aí na onde que a gente vê isso? Em Isaías 63, Ial 63. Ial 63, vamos abrir lá. Vamos abrir na Bíblia King James. Ial 63. 53. Ial 53, isso. 53, 9. Ial 53, 9.
Yaush 53:9. Foi separado os dois. Yaush separou os dois, né? E a condição também que nós também, conforme a palavra fala em Osés, fala, e ao nos feriu, ele nos ligará, também separou. Mas voltou o quê? Está voltando a ligar de novo a ferida. Mas por que está voltando? Separou por um tempo para ver a condição do amor. Para ver a condição do amor. Quando separou ali o pastor do homem, meu companheiro, quando separou ali a alma do espírito, mas o amor continuou. O amor continuou. E a condição mesma dos filhos, ainda que separa os filhos, as pedras do peito do sumo sacerdote, mas volta porque Yahweh fala assim, Yahweh nos feriu, ele nos curará. No caso, ele nos ligará de novo à ferida. Por quê? Porque ele está colocando a condição de ver o que tem em nosso coração, se tem esse amor. A condição, o quanto que nós estamos entregando, esse amor. Por isso, para ter esse amor, tem que ter o temor a Yahweh. E é o que cada um ali, quando você pega a alma e o espírito, quando é separado, o espírito, ele continua tendo temor, mesmo separado. O temor dele nunca se apartou dele. O temor a Yahweh. Por isso que quando a gente vai ler aqui, ó, aí a gente entende que mesmo não cometendo nada, injustiça, não se encontrando nada nos seus palavras, inverdades, mas o amor, o temor que ele tinha por Yahweh. A gente vai andando pouco a pouco, passo a passo, viu, irmãos? Vamos lá. Yaush 53:9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios. Quando fala de ímpios aqui, está se tratando de quê? Está se tratando daqueles que foram rebeldes, foram ruins. Por que não está falando dos seios de Abraão aqui? Porque os seios de Abraão é o lugar onde que aqueles que estavam na esperança, porque não estão mais, porque já foram colocados ali debaixo do altar do incenso. Quando a gente pega e vê a condição aqui dos ímpios, está se tratando daqueles que eram maus, perversos, está se falando daqueles que lá atrás, a qual fizeram barbaridade, por isso que estavam no inferno. Não se converteram de forma alguma, por isso que são ímpios. Por isso que fala aqui, ó, deram-lhe uma sepultura com os ímpios, ficou com o rico na sua morte. Aí quando você lembra do rico, aí nós já fizemos o estudo, mas tem que relembrar para os irmãos. É a condição do quê? Do rico e Lázaro. Não está falando de José de Arimateia, né? Que é o que eles conseguiram acrescentar e falar lá. José de Arimateia uma sepultura, mas como assim? Nem tinha morrido ainda o homem também, então mas eles a montagem que eles fizeram. Porque quando está falando do rico, e foi maravilhoso, quinta-feira, a gente vê a live do irmão Shaul, e papai ali, ele entrou, ele explicando, que quando fala aqui, ó, deram sepultura com ímpios, e ficou com o rico na sua morte, mostrando a condição do rico e Lázaro. Mostrando que aquele rico, ele tinha ido para onde ali, irmã Adriana? O rico tinha ido para o inferno. Então, mostrando a condição que ele estava lá junto. Por isso que fala, ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. Tá vendo? Por toda dor. Então foi da vontade de algo.
Sim, minha amada, vai lá. Então, amados irmãos, quando a gente pega a condição, a gente vê que foi da vontade, foi do propósito de Yahweh. Porque coloquei lá para ver se o temor a Yahweh permanecia nele, mas sim, porque é uma condição que a gente vê de quem? De Jó. Vamos em Jó, lá em Jó 1? Isso que é maravilhoso. A gente entendeu os pontos. O irmão Shaul trouxe na live, né? Então a gente só está voltando a alguns pontos para a gente falar depois sobre o temor. Tamanho da importância do temor, o mensageiro que caiu na sexta era, a qual a sexta era é o quê? Temor. Jó 1. Deixa eu ver aqui. Jó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Jó 1:8. Fala assim, ó. Iau disse a Satã: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro, reto e que teme a Iau e se afasta do mal. De novo, é um homem íntegro, reto, que teme a Iau e que se afasta do mal. Quando você lembra que fala que teme a Iau, você lembra temor a Iau. Que teme a Iau. Temor a Iau. Que teme a Iau. Temor a Iau. E afasta-te do mal. Aí quando você lembra afasta do mal, aí você lembra lá em cima a condição das matrizes, a qual eles andavam adornando quem? Lúcifer. A qual daqueles eles não andavam junto, mas ele andava com quem? Ele andava com o pai. Temor a Iau. Temor a Iau. Por isso que quando o papai ele fala para a igreja, ele fala assim, irmãos, larga a parentela, abre mão, irmãos. Sua família está aqui. Isso é você demonstrar o temor por Iau. Porque aí você faz a vontade de Iau, mas não a sua. Por isso que Paulo Paulo fala assim, hoje não mais faço a minha vontade, mas faço a vontade de Iau. E para a gente falar sobre um pouco do temor, aí a gente abre lá em Provérbios capítulo 15, 16. Provérbios. Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, 16. Abre também na Bíblia King James, quem tiver na Bíblia King James também, aí fica nas duas, só para a gente fazer observação se necessário precisar. Provérbios 15, 16. Fala assim, ó. Mais vale pouco com temor de algo. De novo, mais vale o quê? Pouco. Mais vale o quê, irmãos? Pouco. Mais vale pouco com temor de algo do que grandes tesouros com sobressalto, com soberba. O que mais vale o quê? Pouco. O que vale pouco com temor a Yahweh, de que aqui está falando que grandes tesouros com sobressaltos. Aí quem arrisca que falar que esse ponto que os irmãos entendem? O que vale pouco, duas condições. Vou perguntar para o graduado, irmão Ronaldo. Quando fala aqui, ó, mais vale pouco com temor
de Iau do que grandes tesouros com sobressalto. Exatamente isso, irmão. Isso é conexão. É a condição de que a gente vê a condição, o pouco é a condição que cai na sexta era, Filadélfia, a qual o mensageiro. Mas que vale o pouco com temor a Iau do que grandes tesouros com sobressaltos. Por quê? Porque Satanás, Lúcifer, foi colocado numa condição de muito. Ele foi colocado na condição de muito. E por ser colocado na condição de muito, para ver o que tinha no seu íntimo. Por isso, irmãos, que isso é importantíssimo, a gente entendendo o temor a Iau. Foi colocado ele numa condição para ver o quê? Para ver o que tinha. Por isso que fala aqui, ó, mais vale um pouco com temor a Iau. Por quê? Porque fala assim, ó, o herdeiro nada se difere do servo, né? Do escravo. Ainda que seja herdeiro de tudo. Tá em qual? Gálatas 4. Gálatas 4, vamos abrir na Gálatas 4. Página 2035. Gálatas 4. 4 o quê, irmãos? Poderia também aqui no 16. Poderia também usar com a mão esquerda, que tem 10 e 11. Mas ele foi colocado na condição de qual hoje? Nós não recebemos uma condição ainda. Ele foi investir na realeza. É um homem de nobre origem, a qual veio investir na realeza. Ele não tem ainda a condição ainda de estar com a herança. Por isso que a gente vê que é a condição que, na sexta era, Filadélfia é uma condição simples, meio essa riqueza que esse mundo tem. Nós somos um povo completamente desconhecido, sem nada. Todos os irmãos que vieram sem nada, mas com temor de Iau. Meu irmão, é isso. E essa condição, é que agrada Iau, porque veio numa condição, o quê? Sem nada, mas Iau quis assim, por isso que nós começamos a falar do quê? Das pedras que foram separadas. Porque da mesma forma, você vê que as coisas voltam a se repetir. Porque quando a gente pega, que fala, espada levanta contra o pastor e o homem, meu companheiro, separou-se os dois. Mas o temor continuava, o amor continuava. Estava ali em Al-Shamical, estava no espírito, não se apartava dele, o temor por Iau, ainda que fosse separado. E quando a gente vê a condição dos dois andando juntos, quando ali a alma e ao visível ele estava ali, o quê? Agoniando, ele começou o quê? Suar o quê? E ao invisível fez o quê? Ele enviou o quê? O Consolador, para o quê? Consolar. Mas permitiu por um momento que ele o quê? Fosse torturado. No madeiro, torturado. Amassado. Mas pega uma condição que depois faz com que fosse ali, estar junto. E a condição, irmãos, que volta aqui na frente, que Iau nos feriu, Iau nos ligará a ferida. Vai nos ligar por causa do quê? Por causa do temor. Porque quando ele separa para ver a ter condição que está o seu coração.
E se tiver o seu coração nele, você volta para ele. Por isso que você volta para ele. Porque o coração está nele, é o temor. Aí a gente vê aqui, que a gente leu aqui, ó, a gente lê em Gálatas, que o irmão André separou, aqui, ó, Provérbios de novo 15, né? Versículo 16. Mais vale um pouco com temor de algo, é o pouco que nós estamos vivendo, mas com temor de algo, do que grandes tesouros com sobressaltos. No caso, vamos mudar essa palavra com exaltação. Então, é uma condição de, às vezes, a gente hoje não, quem não compreende tanto, mas Yahweh, ele nos coloca a condição mesmo de uma condição de nada, irmãos. Por isso que quando a gente pega lá os discípulos, na época eles iam evangelizar, os apóstolos ali, eles iam, o que Alcha falava? Quando vocês forem, não leva o quê? Vocês não vão levar nada, não vai levar embornal, afoge, vão levar nada. Para que reconheça a pregação de vocês, não pelo que vocês tenham. E a condição que, por isso que Yahweh, ele coloca a igreja nessa condição. Vão ver as pedrinhas, vão ver nós através da mensagem, através da palavra de sabedoria que vem de Yahweh. Vocês estão compreendendo? Então vamos lá, Gálatas 4. Gálatas 4, 1. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, tá vendo? Enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de difere de escravo. É a condição que escravo, o que escravo tem? O que o escravo tem? Nada. Entendeu? Então é a condição que, quando a gente pega a condição nossa aqui hoje, é a condição do mensageiro hoje, é a condição que é a palavra de Provérbios aqui. Como é que está na King James aí, irmão? Edial, chama aqui, irmão André separou. Como é que tá? Fala aqui, ó. É melhor possuir poucos bens com o temor do mestre do que ser rico e viver infeliz. Não, mas a melhor tradução é essa aqui mesmo. Porque quando fala de sobressalto, a gente vê da exaltação de Lúcifer, de Satanás. Ezequiel 28. Aí nós podemos ler na King James, Ezequiel 28. Vamos ver a condição dele aqui em Ezequiel 28. Ezequiel 28. É, 17. Ezequiel 28, 17 na King James. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui no 17 já fala, ó. O teu coração tornou-se altivo. Nossa, a internet parece que caiu. Peraí. Vamos. Tá bom? Voltou bem, hein, irmão Natanael? Eu bem. Tem celular, irmão? É o mesmo celular. Celular? Isso. É o mesmo. É o mesmo celular. Tá bacana aí? Tá. O sinal está oscilando aí de branco para vermelho. O sinal está fraco aí, está vermelho aqui agora. Tá vermelho? Eu não lembro qual que vocês falaram que é bom aí, se era vivo, se era claro. Está na sua internet? Tá em duas aí, tá o Wi-Fi aqui, ó, Thiago. Deixa eu desligar aqui. Confere agora, irmão Natanael, se tá melhor aí, meu irmão. Como é que tá agora? Paz de alto, irmão Natanael.
Então, amados irmãos, quando a gente... Gratidão. Então, quando a gente vê aqui em Provérbios 15, né? Aqui 16 fala, né? Mais vale um pouco com temor de alma. Então, a gente viu que a melhor tradução é na Yal Shalom. Por isso que fala, mais vale um pouco com temor de Al, mostra na condição que Al nos colocou na condição do pouco mesmo. A condição da igreja hoje está na condição do pouco mesmo. Vontade de Al. Por isso que fala, mais vale um pouco com temor de Al, né? Do que grandes tesouros com exaltação. É mostrando o quê? Aquele que se exaltou, que é a condição de quem? De Lúcifer. Por isso que a gente tem que entender desde lá de tempos antigos, desde tempos imemoriais, a gente lembra a condição daquele que foi colocado na condição menor, mas ele alcançou a condição maior, Micael. Por isso que na terra a gente vê a condição, Davi foi colocado na condição de menor, até chegando à condição de maior. A gente vê a condição de José, do menor se tornou o quê? O maior, no meio de seus irmãos. Então isso, irmãos, é para a gente ver o tamanho, que tudo o que aconteceu, como de forma São Paulo ele fala, escrevo isso como uma alegoria, é como algo representando, mostrando algo. Todos aqueles fatos que aconteceram é para trazer lembrança de algo, para você pegar e usar aquilo como o quê? Como base, olha para você ver como é que se encaixa para os dias de hoje. Aí fala aqui, ó. Aí nós lemos aqui em Provérbios, né? 15, 16, que fala, mais vale um pouco com temor de Al, condição da sexta arte, né? Sexta era que o mensageiro carrega a arte do temor, do que o grande tesouro com sobressaltos, né? No caso, mostrando com exaltação. Aí você lembra a condição de Lúcifer, que foi colocado sobre o quê? Sobre colocado numa grande administração. Por isso que fala aqui, ó, Ezequiel 28, 17. Fala, o teu coração tornou-se altivo e soberbo. Tá vendo? O teu coração se encontrou altivo e soberbo. Por causa da tua impressionante formosura, corrompeste tua sabedoria por conta do teu esplendor, da tua fama. Aí a gente lembra a conexão também do mensageiro de Sardes, que hoje alcançou fama. Por isso que ali em Apocalipse 3, ali 3, vai falar em diante. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Aí fala, por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante os reis e governantes, que é os querubins, mostrando a condição ali para servir de exemplo o restante, para criar temor. Por meio de teus muitos atos malignos e pecaminosos, e de tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os teus próprios locais sagrados de culto. Então, quando a gente vê, irmãos, a condição que ele foi colocado numa condição de muito, foi colocado na condição de muito, mas Ial queria ver o que tinha no coração dele. E mostra no coração dele aqui que fala o quê? Que se encontrou o quê? Soberba. Foi soberbo. Aí você lê em Provérbios, nós lemos em Provérbios que fala, mais vale um pouco com temor de Ial do que grandes tesouros. Foi colocado na grande administração, com sobressaltos. Aí quando a gente vê, você vê a condição dele. A condição que a qual se exaltou, quanto o outro, de forma alguma. Por isso que quando Ial ele cria, né, ali o ser do sexto dia, foi criado o homem no sexto dia, a representação mensageira da era de Filadélfia, que vem na sexta era, e ali foi colocado o Espírito, lá em cima, Micael recebe o Espírito, a condição do mensageiro de Filadélfia, que vem na sexta era, com uma porção menor.
do espírito de temor. Uma porção menor com espírito de temor. E essa porção menor com o espírito de temor, aí você fala assim, nossa, eu podia receber tudo. Não, e Yahweh fala assim, não, o temor em você basta, que eu sei que tu carregará o temor e fazerá com que aqueles que te acompanham também levará o temor a mim através de ti, da palavra que vem de ti. E assim, irmãos, a gente vai compreendendo o crescimento da igreja. Porque você só entende o temor a Yahweh através da mensagem de Yahweh. E para você entender o temor a Yahweh, a mensagem de Yahweh, você tem que compreender aquele que traz o esclarecimento da palavra de Yahweh. Todos os dias brota em nós mais e mais temor por Yahweh através da palavra que é nos esclarecida. Porque tem outros que ficaram para trás, naufragaram na fé, ficaram lá atrás e não entenderam nada. Porque não entendeu o temor de Yahweh, que é a palavra a qual aquele que traz, que é boca de Yahweh. E eu vou compreendendo isso todos os dias. Quando eu escuto a ministração, uma, duas, hoje eu escuto a ministração do papai, por exemplo, 4 vezes. Já vim escutando, escutei mais 2 em casa e mais uma no meu serviço, para criar todos os dias temor a Yahweh, porque ele é o quê? Micael, semelhante a Yahweh. Aí a gente vê, ele carrega uma porção, temor, a qual ele compartilha com a igreja. O quê? O temor. E é o temor que nos vai fazer o quê? Ser acendidos. Porque aí, os irmãos, não sei se os irmãos têm reparado que papai tem falado, irmão, se Yahweh se alegrar de ti, você está feito. Quem já ouviu essa palavra? Papai, tem que ser textual para os irmãos. Tem que ser textual para mim. Se Yahweh se agradar de ti, você está feito. Aí eu pergunto, Yahweh se agradou dele, porque ele carregou? Então, se nós queremos que Yahweh se alegre de nós, nós temos que carregar o temor a Yahweh. Entendeu, irmãos? Isso é maravilhoso, para a gente entender a condição que foram colocados aqui. Por isso que a mulher está sendo colocada nesse deserto para ser provada e, ao mesmo tempo, para ser tentada. Porque quando a gente leu Jó 1:8, ali a gente viu, Jó era homem o quê? Temente a Yahweh, era íntegro, reto, temente a Yahweh e desviava-se do mal. Mas Yahweh permitiu que Satanás fosse lá tentá-lo. A condição que Filadélfia está num deserto, sendo que tentada. Mas se Filadélfia, hoje a igreja, ela carrega o temor a Yahweh, irmãos, nós vamos se cumprir conforme a palavra de Salmos 23 que nós lemos. Uns confiam em carros, em cavalos, querubins, mostrando aqueles que confiam em Manuel. Esses se curvam e caem. Mas nós confiamos no nome de Yahweh. Por isso que nós curvamos, mas nós não caímos. Permanecemos de pé. Permanecemos de pé. Tá vendo? Permanecemos de pé. Isso que é maravilhoso, se a gente entender esses pontos. Aí vamos lá em Apocalipse 12. É mais um ruminar assim que a gente vai tendo que ir adentrando. Tudo para uma introdução, para a gente chegar lá no leito, para os irmãos ir compreendendo. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 1. Márcio fala em Lucas, fala do 12 tirando, sendo atirado. Lucas, Lucas 17, 34, se eu não me engano. Apocalipse 12, irmãos. Apocalipse 12, 1. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher
vestido com o sol, tendo a lua sobre os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava, entre dores de parto, atormentada para dar à luz. Aí eu vou voltar no ponto lá em cima, no 1, para os irmãos memorizar. Vou perguntar para o irmão Roberto, Carlos Alberto, Paulo Roberto. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol. Primeiramente, quem é essa mulher? Filadélfia. E por que ela está vestida com o sol? O que você entende quando você fala assim, ela está vestida com o sol? Hã? Ela está vestida com Yalcha? Sol representa Yalcha. Então ela está o quê? Porque às vezes os irmãos têm dificuldade, irmãos. Porque eu vejo, porque eu escuto, os irmãos perguntam. A mulher não está plena de Yalcha. Porque Yalcha é a salvação. Salvação vem de Yalcha. Então, quando fala que a mulher está vestida de Yalcha, vestida do sol, ela está o quê? Ela está vestida da salvação. Quando Filadélfia for acendida, vai o quê? Acontecer a transformação da igreja sendo tirada, mostrando a condição que Yalcha salvando. Porque ali também já a gente vê a condição de que Yalcha salvando, ela está sendo coberta, está sendo tirada por Yalcha. A salvação de Yalcha. Porque aí os irmãos não entenderam, não, ela está plena, está na plenitude. Ela foi plena, não, ela foi coberta do sol, ela está aqui mostrando a condição, vestida do sol. Ela não está plena, é a condição que ela está sendo salva. Por isso que salvação vem de Yalcha. Vamos lá. Tendo a lua sob os pés, a lua. Quem é a lua? A representação aqui, irmão Paulo Roberto? A lua Micael. Mostrando a condição ali, né, de 1 Coríntios 15, da parte do 37, 38, que vai falar dos brilhos, né? Que é uma representação ao brilho do sol, ao brilho da lua, ao brilho das estrelas. Até de estrela para estrela tem diferente seu brilho. Mostrar a condição ainda que ele ainda não está no seu brilho, ainda de 7 vezes como o sol, mas ele está ainda tem uma parte, né, desse brilho, dessa luz, que é a condição, por isso que a gente vê ele como a arte do temor, né, que é não dando a plenitude do espírito, mas só com a arte ali, que é o suficiente conforme Yal quer assim. Vamos lá. Vamos lá. Tendo a luz sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Aí vamos lá embaixo. Quer chegar na parte da mulher que foi levada ao deserto. Na onde? Não, a primeira mulher. Isso, aqui no 5, né? Vamos lá. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono. E a mulher fugiu ao deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentado por 1260 dias. Mostrando, a mulher está sendo alimentada nesse tempo no deserto. Alimentado do filho varão. Ela está sendo alimentada sob o cuidado do filho varão, a qual ela encontrou uma fortaleza. A qual ela está sendo o quê? Ela está sendo mantida o quê? Alimentada e ela está sendo protegida. Por que ela está sendo protegida, irmão Leonardo? Qual o link que você faz quando fala assim que essa mulher está sendo o quê? Ela está sendo guardada, alimentada por 1260 dias. E ela está sendo protegida. Por que ela está sendo protegida? Faz link com qual passagem? Daniel 12, de quê? Fala o homem que está o quê? Eu quero... Hã? Não. Quando eu fazer uma pergunta dentro do texto, eu quero que os irmãos vá direto dentro do texto. Por exemplo, se ela está sendo protegida, primeiro que você tem que lembrar, aquele que retém a correnteza
E você tem que lembrar de Tessalonicenses. É 2 Tessalonicenses ou 1 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses, que fala que o filho, né, ali o ímpio, ele já manifesta, já opera. Mas ainda que um retém, até que esse seja tirado. Esses são os links, irmãos. Então, mostrando, a mulher, ela está sendo protegida porque essa mulher, a igreja, está tendo aquele que vai à frente dela. Por isso que Êxodo 23, 20 fala: eis que enviarei o meu anjo diante de ti. Observe tua voz, não seja rebelde, porque nele está o meu nome. E eu que? Eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, mostrando, se você está com ele, você tem vitória. Mostrando porque Satanás ele já entra na batalha contra Ial derrotado. Lembrando que Micael é aquele que vai carrega o nome de Ial. Então você já entra para a batalha derrotado. Então, se você está com ele, você se torna vitorioso. Pode falar, irmão Digano. O irmãozinho falou lá, é porque está naquele James aqui, ó, naquela época, Micael, o grande príncipe que protege. Por isso que ele também falou. Você leu na outra. Na King James, né? Aí como é que está na King James? É mesmo, vamos ler na King James. Naquela época, Micael, o grande príncipe que protege o povo de Ial, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. Então você está certo, então, viu, irmão Leonardo? Então, me desculpa, viu? Então você trouxe a conexão também certa dentro do versículo. É que protege, porque a gente lê só na Yal Shalom. Eu não pego essa tradução. Ele pegou a gente a ler aqui, e realmente falar que ele protege, porque ele é uma fortaleza. Né? Exatamente isso, que é uma fortaleza. E a mãe também, não tinha uma passagem que fala que por conta da maternidade, ela será salva, que ela tem uma luta Sim, mas o que ela está fazendo? O link. A maternidade, ela é salva. Mas... ela tem a luta ao fim do varão. Sim, mas não nesse ponto específico. Depois eu vou trazer para você em outro ponto. Quem está querendo dizer? Falando da filha do papai. Outros pontos. Depois eu vou trazer para os irmãos dentro disso, não nesse contexto, viu, irmão? Então, amados irmãos, então quando a gente vê a condição, hoje, a igreja hoje está sendo alimentada, ela está sendo protegida, e é a conexão realmente, viu, irmão? Gratidão, viu, irmão Leonardo? Porque eu não tinha pegado. Porque quando a gente vê em 1 Tessalonicenses, é 2 ou 1? 2 Tessalonicenses 2,6 fala, né, que o filho o filho ímpio já opera, mas ainda que o retém, até que ele seja tirado, mostrando, até que a igreja seja tirada, saindo, mostrando com o mensageiro, Filadélfia. Tirando, aí sim. Mas mesmo assim a gente vê, irmãos, o ponto da igreja sendo protegida. E aí, tudo isso para a gente voltar a entrar lá na passagem de Lucas, do 17. Lucas 17, né? 17:35. Do leito. 17:35. Vamos lá. Lucas 17, tudo entrando na passagem aqui do leito, né? É estudo que já foi feito lá atrás, a gente tem que voltar ruminando. Porque papai fez pergunta no final de semana. E aí eu vejo que os irmãos estavam com dúvida, porque aí falou assim, o leito é porque o mensageiro de Sardes, né? Ele não manteve, né? O seu leito imaculado. Mas o outro também é o mensageiro de Filadélfia, que foi tirado. Aí vocês vão entender a condição. Está se tratando da igreja. Olha para você ver aqui, ó. Vamos lá. Lucas 17:34, né? Depois a gente vai voltar lá no Apocalipse. Viu, irmãos? Lucas 17. Vamos começar no 33. Fala assim, ó, no 33. Quem procurar ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder,
vai conservá-la. Perder não é morrer, não, irmãos, né? Quem perder é o quê? Abrir mão das coisas deste mundo, vai ganhar. Perder é o quê? Perder para o mundo, mas ganhar com alma. Por isso que fala, quem procurar ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perdê-la, vai conservá-la. No caso, conservá-la o quê? Saindo da tribulação, escapando do que vai vir. Digo-vos, naquela noite, dois estarão no leito. Dois estarão no leito. Um será tomado e outro deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. Então, mostrando aqui uma condição aqui, né? Dois estarão no leito. Um deixado e outro tirado. Duas estarão moendo. Então, mostrando a condição da igreja. Aí que você fala assim, dois estarão no leito. Aí é aquela passagem de Hebreus, irmã Jenny, está aonde? Hã? Hebreus 13. Vamos abrir Hebreus 13. Hebreus 13. Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Fala assim, ó. O matrimônio seja honrado por todos. E o leito conjugal, e o leito conjugal sem mancha, porque ao julgará os fornicadores e os... Grava essa palavra. Os fornicadores e os adúlteros. No caso, aqueles que estão prostituindo. Certo? Agora a gente vai lá em Apocalipse. Para era da igreja de Tiatira. Vamos lá em Tiatira. Depois eu venho explicando para os irmãos, viu? Eu só estou mandando os irmãos separar, mas depois eu venho explicando. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Fala assim, ó. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim diz o filho de Al, cujos olhos parecem chamas de fogo, e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança, e as tuas obras, e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te, contudo, pois deixa em paz Jezabel. Tá vendo? Deixa em paz Jezabel, prostituta. Aí vocês lembram de Jezabel, prostituta. Deixa em paz Jezabel. Esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz meus servos. Assim o quê? A se prostituírem. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem, comendo carnes sacrificadas a ídolos. Dê-lhe um prazo para se converter. Ela, porém, não quer o quê? Não quer se converter da sua prostituição. Então, vamos lá. Então, quando fala assim, ó, dois estarão no leito, um será tirado e outro deixado. Quando a gente entende a condição do leito... Hã? Fala a respeito aqui, ó. 22. Eis que a lançarei num leito. Isso, 22. Desculpa, verdade, meu Edgar. Aqui, ó, 22 na era de Tiatira. 2:18. 2:22. Eis que lançarei num leito. E os que com ela cometem, tá vendo? E as que com ela, o que estava o segredo? Gratidão, viu, irmão Edgar? E as que com ela, tá vendo? As que com ela cometem adultério. Então, mostrando que quando você vê as que com ela, irmão Donizete, está cometendo adultério, mostrando serão lançados no leito. Mostrando, o leito é o lugar que você
conserva o seu corpo maculado ou imaculado ou maculado. Quando fala imaculado, irmão Elbert, imaculado o que quer dizer imaculado? Hã? Puro ou impuro? Imaculado. Puro. Exatamente. Quando fala imaculado, é puro. Maculado é com mancha. Então, quando vê que fala que vai ser lançado esses com ela no leito, mostrando, esses estão se sujando, esses estão se contaminando. Aí você fala assim, não, irmão, então um será tirado e outro deixado, conforme a gente viu em Lucas. Aí a gente viu a condição da igreja Filadélfia. A igreja Filadélfia está mantendo o quê? Imaculado. Ela está aguardando para o seu marido. Ela está aguardando para o seu esposo, seu marido. Diferente da outra, que ela o quê? Que ela se prostituiu. Mas os que com ela, então mostrando, todos que saem dela e estão com ela, estão o quê? Estão cometendo com ela o quê? Adultério, prostituindo. E aí agora vocês têm que compreender um ponto. Estudo é estudo passado, irmãos. Quando você pega e acha, ele é o esposo da igreja. Quem concorda? E acha é o esposo da igreja. Mas a igreja ela foi tomada, não é, irmão Ronaldo? A igreja ela foi tomada. A vinha foi tomada. É estudos antigos. Então, quando a gente pega a igreja, ela foi tomada, mas a igreja, a esposa, o esposo da igreja é Yahshua, mas a igreja foi tomada. Aí vocês têm que lembrar lá do início de tudo. O que você lembra lá do início? De Adão. De Adão. De Adão. A mulher, ela tinha o seu marido. A mulher tinha o seu. Aí ela largou seu marido para ir após. E qual foi o outro que ela foi? Emanuel. Ela foi após outro, ela foi Emanuel. O último Adão, olha para você ver, agora vem o último Adão. O primeiro, agora vem o último Adão. O último Adão, ele já vem, e essa mulher, Filadélfia, ela não comete os mesmos atos que a primeira. Essa mulher, ela agora, ela guarda imaculada. Ela conserva, ela guarda para o seu marido. Diferente de início. Por quê? Porque aquela mulher, aí é que vem as coisas. Olha como é que vem os entendimentos, a gente vai vendo. O que nós falamos? Nós falamos do temor. Certo? Nós falamos do temor. Vamos colocar que lá atrás, você pega a condição seguinte. Ial, que a gente sabe é o Espírito. Ial falava para o homem, certo? Ial falava para o homem, ali. O Espírito, Ial, falava para o homem. Dava ordem ao homem. O homem, ele tinha o temor e ele conversava ali na virada do dia. E a mulher, ela tinha que ter temor e ouvir a voz do marido, do homem. Mas ela não ouviu. Mas a mulher não? A mulher não? Aí São Paulo, ele fala em Gálatas o quê? Vamos abrir em Gálatas 1?
Gálatas 1, 6. Cássio, abre na Bíblia King James para mim, irmão André. Gálatas 1, 6 na King James. Vamos ler nas duas. Gálatas 1, 6, que fala assim, ó. Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça em auge e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando, querendo corromper o evangelho verdadeiro. No caso verdadeiro, o evangelho de auge. Entretanto, se está em travessão, aí fala, ainda que nós mesmos, vamos falar aqui, continua. Vós anunciar um evangelho diferente dos que nos anunciamos, seja anátema, no caso amaldiçoado. Como já vos dissemos, volto a dizer-lhe, agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente que receber, seja anátema. E porventura o favor dos homens, que agora eu busco, ou o favor de algo? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Iaush. Como é que está no Gálatas 1,6 aqui? Só é nessa tradução aqui, irmãos. Fala aqui, ó. Estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça em auge, para seguir outro evangelho. Eu estou chocado, essa parte aqui mesmo, eu não sei mesmo. Eu estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou. Então, mostrando essa parte mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque tem outras traduções também, não estou tentando só lembrar, que falam do amor a qual Yahshua vos chamou. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? Paulo já entendia pelo Espírito, porque é o Espírito que estava falando. Ele já entendia pelo Espírito, que é o Espírito estava falando. Já abandonou quem? O marido. Porque Yahshua, quando ele vem, eu quero que os irmãos entendam esses pontos. Que Yahshua vem para a igreja, que é o esposo da igreja. Mas a igreja o quê? Ali estava o quê? Paulo, pelo Espírito, estava falando, já estava, estou admirado. Vocês já estão indo após outro evangelho, outra palavra. Que outra palavra seria essa? A palavra de Satanás, de Emanuel. Um outro evangelho. Uma outra palavra, porque a palavra é aquela. É a condição inicial do início. A qual aquela palavra, a qual era traga, você vê que era uma palavra que era vinda de Iau para com o homem, ali, Adão, o esposo da mulher. Por isso que a gente vê no último tempo que o último Adão, a qual aquele que vai casar com a igreja. E quando ele vem no último, ele traz a palavra que vem de Iau. E a palavra a qual ele traz, que vem de Iau, ele traz para a igreja, para a mulher. E essa mulher, ela faz o quê? Ela desfaz ou ela abraça? Não, ela alimenta, ela cuida. Por quê? Porque ela tem o temor junto. Ela tem o temor, porque ela aprende a ter esse temor de Iau através do seu marido. É isso que eu quero que os irmãos compreendam. Então, por isso que quando a gente lê ali falando do leito, que se mantém o seu leito imaculado, é a condição do quê? Que essa mulher, ela está guardando o seu leito, o seu marido. Ela está guardando o seu leito, o seu marido. Agora, quando nós lemos lá em Tiatira, nós vimos em Tiatira falando o quê? Que aquela mulher será lançada no leito. Qual mulher? A gente vê a igreja. Quem? A igreja de Tiatira, a gente vê toda essa igreja, a Babilônia.
vão ser lançadas no leito. E todos que com ela cometem o quê? Adultério. Mostrando todos que estão alimentando. Então, está incluindo para os irmãos compreender todos os que estão alimentando dela. Pode falar, irmão Edgar. Essa questão que o irmão está falando, lá em Apocalipse 14, 4, está escrito assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o cordeiro, está vendo? São virgens, porque não se prostituiu com a mulher. Né? Estes seguem o cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para Iau e para o cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrado mentira, sem ímpetos. E linda também lá quando o Espírito pesou a mão de Iau sobre ele, que ele desceu no inferno, e lá fala que ele não havia mentira, ele é íntegro. Sim. É porque você sabe que esse Apocalipse 14 já é o complemento dos 144 mil, né? Que é a parte dos dois grupos. Eu não vou adentrar muito nesses pontos assim, por quê? Porque a gente sabe que parte dos que ficarão na tribulação, né? Que vão ser selados, que a gente vai ver aquele da condição dos sardes e a condição dos desatentos, né? A gente vai ver que vai ficar ali o mensageiro ali de Sardes, junto àqueles lá, por isso que a gente vê ali em Apocalipse ali, que vai ficar, que eles vão ser o quê? Ele vai consolidar, né, a fé dos demais. Por isso que ali no final de Apocalipse 2 falar, porque eles guardam o quê? Os mandamentos de Iau e o testemunho de Alcha. Mas você vê que por um tempo o Espírito não estava nele. Então, mostrando, ele estava por um tempo na onde? Na mentira, alimentando do erro. Então, são pontos que a gente vai colocando em ordem, porque esses que fala de 144 mil, dos valores desses, acredito que sejam lá de trás, 144 que serão selados. Mas vamos indo aos poucos, irmãos, porque é muito detalhezinho mesmo dentro desse processo aí, né? A gente vai vendo. Então, irmãos, quando a gente fala do leito, voltando aqui, a gente leu em Apocalipse 2 ali, né? A gente viu de quem? A gente viu falando daquela que? Aquela mulher, Jezabel, a qual faz com que o cego que comesse carne sacrificada e prostituísse. Por isso que vai que ela será lançada num leito. E todos os que com ela cometem o quê? Adultério. Mostram todos que estão embriagando com seu vinho. Todos que estão alimentando o seu alimento. Então, mostrando eles estão mantendo o seu leito imaculado? De forma alguma, porque estão prostituindo. É a condição da de cá, Filadélfia, que ela está mantendo imaculado para o seu marido. Porque a outra, ela já arrumou, ela tem o seu marido. Por isso que ela está se prostituindo. Por isso que faz ela lançar no leito, porque no leito que é onde você se guarda. Aí mostrando imaculado ou maculado. E aí você vê a condição de quê? Que é, a gente lê que Emanuel, ele está querendo o quê? Uma esposa. Ele está querendo uma esposa. Aí a gente vê quem foi que tomou a vinha? Jezabel com Acabe. Mas no fim, o tempo do fim, aí a gente vê, né? Que agora Iau fala que ele vai voltar o quê? Ele vai voltar o quê? Irmãos, ele vai voltar de novo. Beber exato do vinho dessa videira. Mostrando, porque agora sabe que agora o quê? A igreja, ela foi o quê? Foi a igreja que ela foi tirada agora, ela foi tomada por Micael. Foi tomada. E agora ele volta a beber dela. Pode falar, irmão Jonathan. Não. Entendeu? Eu vou voltar a beber dela. Então, mostrando a condição que hoje ele bebe. Por quê? Porque hoje já está no quê? Essa vinha hoje, mostrando a condição dessa igreja hoje que está com ele, está pura. Está se conservando imaculada. Mas está num deserto. Passando o quê? Por prova. Está sendo o quê? Tentada. Vamos lá. Apocalipse 12. Vamos para a segunda mulher.
Apocalipse 12. Apocalipse 12, 13. Apocalipse 12, 13 fala assim, ó. Ao ver que foram expulsos para a terra, ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-lhe a perseguir a mulher, que dará à luz um filho varão. Ela, porém, recebeu 2 asas da grande águia, para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada. Então, você vê aqui que essa mulher, essa igreja, ela recebeu, tá vendo? Uma asa da grande águia, para ser o quê? Para ser alimentada. Tá vendo? O irmão Paulo Roberto. Então, eu pergunto para você, essa mulher que ela está sendo aqui levada para ser alimentada aqui por quem? Exato. Para onde? Voltando para onde? Eles estão indo para ser alimentados na onde? A primeira mulher, ela está sendo alimentada, certo? 2 mulheres. A primeira sendo alimentada. Filho varão. Nesse deserto. A segunda mulher, aqui está falando que ela foi o quê? Foi conduzida para ser alimentada longe do dragão, porque o dragão desceu com grande furor, quer perseguir. E essa mulher, ela está sendo o quê? Sendo alimentada pela asa da grande águia, que conduziu ela. E conduziu ela para onde? Para ser alimentada onde? Na católica. Todos vão voltar para lá. Todos estão voltando para lá. Então, esses pontos, os irmãos têm que lembrar. Por isso que eu estou voltando esses pontos. Então, as 2 mulheres. Então, essa mulher aqui, as igrejas, as igrejas, eles estão voltando para ser alimentada de volta na onde? Na católica. Está sendo conduzida aqui pela grande águia para ser alimentada, longe do dragão. Aí o dragão, o que ele faz? Agora ele vai perseguir um resto. Ele vai perseguir um resto. Ele vai perseguir um resto, a qual esses não foram lá para ser alimentados. Esses estão sendo alimentados pelo maná que nós deixamos. Aí nós chegamos aqui, ó, e fala aqui, ó, no 17, lá do outro lado. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto, tá vendo? Contra o resto dos seus descendentes. E os que observam os mandamentos, tá vendo? E os que observam os mandamentos de Ial e mantêm o testemunho de Alcha. Então, mostrando aqui, irmão Paulo Roberto, que quando fala aqui que o dragão ele foi perseguir o resto, é a condição de Alcha 4, que ficarão os restos de Sião e os remanescentes de Alxalã. Quem é os remanescentes de Alxalã? São 2 grupos, restos de Sião e o remanescente de Alxalã. Vamos começar primeiro, o resto de Sião. Quem são esses? Os filhos de Adão. E o remanescente de Alxalã? São esses que comeram do maná, participaram, mas não subiram. Esses vieram de onde? São os desatentos de Filadélfia. Essa é a resposta. Os desatentos de Filadélfia, que é a conexão com Juízes 7, dos de Gideão. Foram mandados descer 32 mil. Desses, quando sobra o grupo de 10 para sobrar 300, teve um grupo que foram desatentos. Entendeu? Os desatentos é aqueles ali, eram os de Filadélfia, que beberam água de qualquer jeito. Estava no nosso meio, sim, e mais não se alimentou como devia. Foram desatentos. Então, quando você pega aqui, ó, no 17, enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto,
dos descendentes, os que observam os mandamentos de Yahweh e mantêm o testemunho. Tá vendo? O testemunho de Yahshua. Papai vai dar continuidade na ministração de quarta-feira, acredito que ele vai dar continuidade. Então, quando você vê o testemunho de Yahshua mostrando a condição da mesma forma lá, quando papai Yahshua, ele morre depois que ele vem estar com eles, o que acontece? Eles passaram a crer no testemunho, eles passaram a crer. Por isso que quando você vê ali Cafas, ali Pedro, logo em seguida você vê depois quando papai ele fala aí, ó, Yahshua fala ali, quando tu convertestes, consolida os teus irmãos. Consolida, mostrando, depois que ele creu, ele o quê? Ele foi consolidar. É a condição que o mensageiro de Sardes aqui, ó, que fala o resto, aí nós vamos aqui Apocalipse 2, para você entender que está falando para o mensageiro de Sardes, que é aquele que depois, ele vai fazer o quê? Ele vai dar esse testemunho, porque ele guardou o testemunho da nossa transformação, ele viu, porque nós vamos estar selando eles. Aí fala aqui, ó, Apocalipse 3, fala aqui, ó, Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim diz aquele que tem sete espíritos de alma e as 7 estrelas. Conheço tua conduta. Tem fama que está vivo, mas está morto. Tem fama que está vivo, mas está morto. Torna-te vigilante e consolida o resto. Tá vendo, irmão Paulo Roberto? Consolida o resto que está, no caso vamos, né? Que estarão para morrer. Pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Yahweh. Então, mostrando, agora, na tribulação, a condição que agora ele vai dar testemunho. Que ele vai guardar o testemunho do que? Da transformação. Da transformação. Aí nós entendemos Yahshua 52, que é o que papai trouxe para a gente. Não tem como se alegrar com Yahshua 52, né, irmãos? É um outro para mim que é texto áureo. Desde tempos antigos que a gente já começava a reunir, eu já gostava desse versículo de Yahshua 52 sem compreender. Yahshua 52. Yahshua, paz de Yahshua, irmão Elton. Aqui onde você falou aqui, então no caso aqui a gente sai para selar o restante dos 144.000 e o mensageiro de Sardes ele consolida os restantes de Sião. Os que observam, na verdade, aqui, né? Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Ele vai consolidar. Por quê? Porque ele matou a fé de muitos, né? Muitos morreram. A fé, por quê? Porque confiou na mensagem dele. Então, matou a fé, né, de muitos. Então, o quê? Quando ele se converter, né? Quando ele se converter ali, o que vai acontecer? Ali, ele ter o selamento, ele vai começar a consolidar aqueles que outrora tinham morrido na fé. É a condição de Cafas Pedro, que quando ele negou, né, ali, papai, né, que é o link com o mensageiro de Sardes, você vê que quando ele nega ali, papai, ali, você vê que o quê? Que muitos ali, por ver que ele estava com Yahshua, muitos viram que ele estava com Yahshua, depois que quando ele nega, você vê que que acontece? Ele cai em descrédito, mas logo depois, você vê que quando ele se converte, e ali você vê pelo Espírito que ele desceu em Pentecoste, ali eles foram ali, se encheram do Espírito, você vê que a pregação de Cafos ali, numa remessa, eu acho que foi 5.000, né? Se eu estiver enganado. 3.000. Quanto? 3.000. Foi 3.000? 3.000, isso. 3.000 ali, né? Então, mostrando o quê? Você vê um Cafas depois. Então, é a condição também do mensageiro de Sardes. Você vê que o mensageiro de Sardes, hoje, você vê que ele está o quê?
está caindo descrédito a pregação dele. Então, muitos estão morrendo na fé, pela palavra que ele tem pregado. Mas depois que depois que Filadélfia a gente ser acendido e a gente voltar e fazer o selamento deles, o que vai acontecer? Eles, agora, da partida, vai começar a consolidar eles, consolidar todos aqueles que estavam abatidos, que foram que ficaram descrentes na palavra. Vai voltar a ter, exatamente, voltar a ter fé de novo. E a gente sabe que o mensageiro de Sardes, por isso que tem aqui nas cartas das eras da igreja, tem um mensageiro de Sardes, porque ele tem um papel fundamental, ele vai ter um papel fundamental na tribulação. Ele vai ter um papel muito importante na tribulação. Senão a palavra não falava, consolida o resto, mostrando que ele tem um papel. E quando a gente sermos transformados e ele vai ser, acredito que a gente vai lá e papai é que vai selar ele. Quando ele ser selado, irmãos, e ele vai o quê? Vai começar a dar testemunho. Por isso que Apocalipse 12, ali nós vimos que eles o quê? Esse resto darão o quê? Testemunho de Yahshua. Guardaram o quê? A palavra. Vamos mudar, nós vamos trocar essa palavra mandamentos por palavra. Guardar a palavra de Yahweh e o testemunho. Vai o quê? Vai guardar tudo isso que nós falamos, né? Por isso que Yahshua 52 aqui, 7, e Yahshua 52, 7 fala: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Quando eu falo aqui, irmão Jaime, como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Por que você entende direto com Filadélfia, o mensageiro de Filadélfia, quando fala de pés? Por que você entende de pés? Linkando com Apocalipse 3, 7 ali em diante que fala. Por que fala dos pés aqui? O que você entende? Quando fala aqui, conforme a palavra de Apocalipse 3, 7 em diante. Quando fala, como são belos sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz. Por que está falando de pés? Você lembra de quê? Conforme a palavra em Apocalipse 3, 7 em diante. Porque nós também está falando de pés. E aqui está falando que como são belos os pés do mensageiro que anuncia o evangelho, a palavra paz. Irmão Lucas. É exatamente isso. Farei os da sinagoga de Satanás que vem que se curve, né, que se prostre aos seus pés. Então, mostrando, né, é esse. Por isso você tem que entender quais os links, de quem está falando e quais os momentos. Tá bom? Aí fala, como são belos sobre os montes os pés do mensageiro, mostrando mensageiro, que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação. Porque quando fala aqui e anuncia a salvação, link com o quê? Com Hebreus 4. Vamos deixar aqui, vamos abrir em Hebreus 4. Ainda há tempo de entrar na onde? No repouso. Isso, irmão Adriano. Hebreus 4. Hebreus 4, 1. Hebreus 4, 1. Fala assim, página 2087. Ora, sendo que ainda continua a promessa, tá vendo? A promessa de entrar no seu repouso. Tenhamos o cuidado que não encontra entre vós quem chegue atrasado. Então, não vamos contar no meio daqueles que cheguem atrasado. Pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova, a palavra nova de salvação, o vinho novo. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhes aproveitou, por não se unires pela fé àquele que a tinha ouvido.
Nós, porém, que abraçamos a fé, entramos no repouso conforme o que foi dito, mostrando, ainda há tempo de entrar no repouso, conforme a palavra que foi dita. Você crê na palavra, você guarda a palavra. Continuando aqui agora. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, que diz a Sião, o teu Iau reina. Eis voz das tuas sentinelas, eles que levantam-os juntas, lançam gritos de alegria, porque com seus próprios olhos veem Iau, mostrando, sabe que sobre ele está o nome de Iau. Aí fala, vem Iau, que volta a Sião, regozijai-vos juntas, lançais gritos de alegria, ruínas de Auxalã. Por que ruínas de Auxalã, irmã Kátia? Conforme nós vimos no início. Por que ruínas de Auxalã? Ah? Ruínas de Auxalã. Irmão Bento. Por que quando fala assim, ruínas de Auxalã? Irmão Edcleito, pode falar para a gente, meu amado irmão, ruínas de Auxalã. Fala para os irmãos entenderem. É porque Auxalã, lá em cima, está em ruínas. E nós estamos aqui na terra, nós fomos lançados aqui embaixo. E nós éramos o quê? Parte das muralhas, irmãos. Os irmãos que têm ruínas de Auxalã, as muralhas, a qual nós fomos colocados nessa terra, mostrando as ruínas de Auxalã, mostrando as pedras que foram espalhadas, mostrando a condição que voltará para onde? Para o peito do sumo sacerdote. Por isso que fala, Iau nos feriu, Iau nos curará, Iau nos voltará a ferida, mostrando as ruínas de Auxalã, as pedras, a qual fazia que as muralhas, nós somos aquelas muralhas. Vamos lá, continuando. Regozar juntas de lançar gritos de alegria, ruínas de Auxalã, porque Iau consolou o teu povo. Tá vendo? Agora ele nos consolou o teu povo. Iau consolou o teu povo. Ele redimiu Auxalã. Iau descobriu o seu braço santo. Tá vendo? Descobriu o seu braço santo qual tempo agora, irmã Angélica? No tempo do fim, que agora da segunda vez o braço foi o quê, irmã Edna? O braço foi descoberto, exatamente, o braço foi estendido. Porque estava encoberto, agora o braço está descoberto. E ao descobrir o seu braço santo, aos olhos de todas as nações, e aqui que está o segredo, aos olhos de todas as nações, aí vai, e todas as extremidades da terra viram a salvação de Iau, mostrando aquela condição que papai ele falou no domingo, que quando nós formos transformados, nós não vamos sair daqui apressadamente, porque todas as extremidades da terra vai ver a salvação de Iau em nós, irmãos. Isso que é maravilhoso. Vocês estão entendendo? Porque aí, irmãos, porque aí volta-se a repetir o que aconteceu lá com o papai. Volta-se a repetir a condição que assim como aconteceu lá com o papai, volta a acontecer conosco, mostrando a transformação e todos vendo e não saindo apressadamente aos olhos de todos, porque todos vão contemplar. Por isso que fala aqui, ó, no 10, e ao descobrir o seu braço santo, aos olhos de todas as nações e todas as extremidades da terra, viram a salvação do nosso Iau, mostrando o testemunho que deixamos, a transformação que foram feitos nos corpos, e todos vão ver, aí eles vão começar a dar testemunhos. Por quê? Porque falaram assim, nossa, esses foram o que nós rejeitávamos, esses foram os que trouxeram a palavra, nós não demos crédito. O mensageiro de Sardes vai ser um deles. E aí nós vamos sair selando aqueles 144 mil, o restante que faltarem, os que estão inscritos, que vão voltar a ser inscritos, na verdade, né? Porque foram apagados e agora vão voltar a ser inscritos. Aí continua. Ide-vos,
Ide-vos, sai daqui, não toqueis nada que sejais impuro, somente naqueles que são para ser selados, aqueles que é para ser. Ide-vos, sai-vos daqui, não toqueis nada que sejais impuro, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais o utensílio de álcool, mas não sairás apressadamente, não sairás apressadamente, não deveis partir como fugitivo, mostrando, nós vamos sair aos olhos de todos. E aí é que está a maravilha, você saber que essa tela vai contemplar a nossa transformação, essa tela vai contemplar, falando assim, olha aqueles que a qual nós não cremos nas suas palavras. E aí eles vão começar a ver tudo que nós fizemos. Vão começar a lembrar de toda a palavra que foi falada. Aí a gente vai lembrar de Apocalipse 12, no final, que vai falar que o resto que foi perseguido pelo dragão, aqueles lá, eles guardam o quê? Eles guardam a palavra de Yahweh e o testemunho, mostrando, nós vimos as transformações deles, nós vimos a obra que eles fizeram, porque agora eles vão passar a dar testemunho. É esses, amados irmãos. Aí fala aqui, ó, mas não sairás apressadamente, não deveis partir como fugitivo, porque Yahweh irá à vossa frente. O Yahweh diz Yahweh será a vossa retaguarda. Aí no 13, aqui, irmãos, depois com o tempo, papai vai trazer com mais grandiosidade esse entendimento, porque esse texto eu continuo ainda me balançando com ele. Porque que fala aqui, ó, eis que meu servo, está se tratando de um personagem, ele prosperará. Eu entendo que é a condição que agora a riqueza e honra, ele prosperará, mostra na condição de ele, na condição de servo, de escravo, como não se diferenciando dele do escravo, até que ele ainda sendo herdeiro de tudo, e mostrando que ele agora prosperará, mostrando ele voltando a tomar posse das suas riquezas. Aí fala, eis que meu servo prosperará, ele se elevará, tá vendo? E será exaltado. É a condição agora, não mais daquela condição que de príncipe, mas agora de rei. Ele será exaltado, será posto nas alturas. Aí eu gosto dessa passagem aqui, ainda está em travessão, mas outra que fala aqui, ó. Pois ele não tinha mais figura humana, transformação do corpo. Vocês estão vendo? Transformação do corpo, tá vendo? Por isso que fala, pois ele não terá mais figura humana, transformação do corpo. E sua aparência não era mais de homem. Físico, tá vendo? Sua aparência não era mais de homem. Aí, continuando. Assim agora as nações, tá vendo? Todos. Assim agora, nações numerosas ficarão maravilhadas, porque isso perpétuo é mesmo que maravilhado, a seu respeito. Transformação, é assim como o povo ficou lá quando Yahshua foi transformado. Todos ficaram maravilhados. Aí continua. Ao verem coisas que não lhe haviam sido contadas, mostrando, eles não haviam sido contados para eles. Mas agora eles estão vendo. Aí, e ao tomarem consciência, tá vendo? Tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Vocês estão entendendo o tamanho da grandeza? Pode comentar, irmão Edgar, pode falar. A irmãzinha pediu a palavra primeiro, irmão. Sim, pode falar, irmã Kátia. Fala alto. Porque nessa passagem diz assim, não toqueis em nada impuro. Não toqueis nada que seja impuro é a condição de santificação. Quando fala não toqueis nada impuro, é a condição que quando esses que estavam aqui, porque nós não vamos estar mais, eles não tocou nada que foi impuro, nada que desagradou Yahweh, porque quando a palavra fala que não ir após os cananeus, amorreus, filisteus, não misturei com esse povo. Filadélfia, ela manteve o quê?
imaculado. Ela não se misturou, ela não se contaminou. Então, eu mostrando a condição que fala assim, sai do meio deles. É a condição do povo em Isial, dos isiauitas, quando eles saíram do Egito, eles levavam o quê? O ouro e levou os utensílios ali, certo? De Ial. E quando eles saíram, Ial deu a ordem, não leveis nada que seja impuro ali do Egito, mas tudo que era de Ial, que Ial pediu, eles tiveram que levar. Eles levaram somente aquilo que Ial mandou levar. Nada de objetos que não fosse, no caso ali, contaminado, amaldiçoado, poderia eles levar. Por isso que a gente pega a condição de quando lá, Acã, quando ele pegou uma capa, um tecido babilônico, no caso ali, e levou para dentro do arraial, mostrando que sempre quis e sempre ele quer cuidar do povo, não querendo que você se misture, não querendo que você o quê? Faça parte daquilo que está te contaminando. Por isso que em Segunda Coríntios 6, já que você falou isso. 2 Coríntios 6, isso também é para os dias de hoje, viu, irmãos? Aqui, ó, 2 Coríntios 6, fala aqui, ó, 2 Coríntios 6, 14. Isso aqui é uma advertência. Você vê que Paulo aqui está fazendo uma advertência. É a mesma condição que o mensageiro de Filadélfia, ele faz uma advertência. Entendeu? Aqui foi pelo Espírito. Lembra? Paulo falando pelo Espírito, por qual o Espírito habitava nele. A mesma condição. Hoje o mensageiro na condição da sexta, do mensageiro na sexta era, que é o temor, ele falando também para a igreja. Aí fala assim, ó. 2 Coríntios 6, 14. Não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que acordo entre Ialcha e Beliar? Que relação entre o fiel e o incrédulo, aquele que não crê? Que há de comum entre o templo, ó, aqui está falando da igreja, tá vendo? Que há de comum entre o templo, a igreja, de Ial e os ídolos? Ora, nós é que somos nós, tá vendo? Nós quer dizer a igreja, o templo. Nós é que somos o quê? O templo de Ial vivo, como disse o próprio Ial. Mostrando, vocês foram separados para mim. É ele que está dizendo, vocês são o meu templo, vocês são a minha igreja. Então, conserva. Aí depois ele fala, em meio a eles, habitarei e caminharei. Habitarei e caminharei. Aí eu te pergunto, Ial está habitando e caminhando no nosso meio hoje, no meio da igreja. Vocês estão entendendo? No 17, continuando. Portanto, sai do meio de tal gente, mostrando, é o que papai sempre fala. Sai, irmãos. Sai de parentela, sai daquilo que está te embaraçando. Sai do meio de tal gente. E afastai-vos, diz o mestre. Está vendo? O Espírito. Não toqueis do que seja impuro, e eu vos acolherei. E eu vos acolherei. E eu vos acolherei. Tá vendo? E eu vos acolherei. Aí continuando. Serei para vós o quê? Pai. Serei para vós o quê? Pai. E sereis para mim o quê? Filhos. Tá vendo que lá em cima tá falando da igreja, do templo, a casa, que é pessoas, e tá falando filhos e filhas. Aí depois ele continua. Diz o Mestre Todo-Poderoso. Vocês estão vendo a gratidão, irmãos? Isso é importante. Os irmãos saberem a importância do nosso papel, é o que a irmã Cátia falou. Irmão, quando ele fala, não saia, não toqueis nada que seja impuro, é uma ordem que está sendo dada.
para esses que o que vão servir no templo, porque no templo não pode servir nada que seja impuro. Pode falar, irmão Ronaldo? Queria fazer uma adendo. Pode falar. Fala alto para os irmãos escutar. Comentou aqui, comentou relacionado aqui ao caminhão, né? Nossa, eu vi uma passagem aqui que acredito que encaixa isso que o irmão falou. Primeiramente, aqui, ó, vou chegar aqui em Alcha 52:10. E Alcha 52:10. Israel descobriu o seu vasto santo aos olhos de todas as nações. Aí a passagem referida é essa, ela se encontra em Ezequiel 28:25. Assim diz o mestre Yahweh: quando eu ajuntar a casa de Israel dentre as nações, onde for disparado, revelarei entre eles a minha santidade aos olhos de todas as nações. Muito forte. Vai se revelar entre esses que for juntado, a santidade de Yahweh. Exatamente. Certíssimo. Gratidão, meu irmão. Eu digo certinho, viu? Pode falar, irmão Edgar. Amado irmão, você falou aquela hora ali, aqui em Alcha 52, 8, eis a voz da tua sentinela, eis-las que levantaram a voz, juntas lançaram gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos vê Yahweh que volta a Sião. Regozijai-vos juntas, lançai gritos de alegria, ruínas de Al-Shalom. Você perguntou para o irmãozinho lá a questão dessa ruína de Al-Shalom aqui. Seria a questão deles lá em cima. Também está na mesma condição daqui, porque lá eles estão subjugados, né? Eles estão subjugados, que são os nossos irmãos, né? Os benjaminitas e também aqueles que são fiéis, que eles estão sendo subjugados, né? Por isso que fala que ruínas de Al-Shalom, né, meu irmão? Sim, certíssimo. É todos aqueles. Principalmente nós, né? Mas quando falar ruínas, é todos aqueles que comportam a muralha. É exatamente isso. Ruínas de Al-Shalom. Certíssimo, viu, irmão? Então, amados irmãos, é para os irmãos compreenderem um pouco do nosso ruminar, né? Que a gente tem que vai trazendo para os irmãos tirarem as dúvidas, igual os irmãos compreenderam agora, para vocês verem, ali quando fala do leito, para os irmãos entender conforme ele está, ali em Jezabel, ali para a igreja de Tiatira, está falando o quê? Que serão lançados no leito todos aqueles que com ela, mostrando, está se tratando da igreja, todos os que estão com ela, vão ser lançados no leito, mostrando, leito é onde que você se conserva imaculado ou maculado, mostrando, é a condição que Filadélfia está se colocando na condição de imaculado, guardando para o seu esposo. Porque quando você lembra de Alcha, que Alcha era o esposo é o esposo da igreja, a igreja é dele. Mas aí você vê que o que? Veio ali quem? Jezabel com Acabe. E o que tomou a vinha de Nabote. É a condição de que, quando a gente vê que a vinha foi tomada, é a condição de você ver Emanuel lá atrás, tomando a mulher, seduzindo a mulher, mas a igreja final, essa igreja essa que está sendo tirada, ela o quê? Ela guardou, por isso que fala, uma está sendo o quê? Deixado e outro tirado. Um guardou o leito, está falando o corpo, a igreja. Um manteve imaculado, guardou o leito, o outro não, o outro ficou e o outro está sendo tirado. É a condição desse que guardou, é o que? A igreja guardando para o seu esposo, para o seu marido. Entendeu, amados irmãos? Tem algum irmão com dúvida? Tem algum irmão que queira trazer? Pode falar, irmão Robson. Pode falar bem alto para sair aqui. E Alcha 10? Sim. Descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações. Certo. Todos os extremidades da terra que era viram a salvação do nosso Deus. Quando a gente vivia, até papai para vocês esse comentário aqui, que essa profecia seria para dentro do fim, porque quando a gente olha lá para a pai, como fez aqui, em alto visível, né, ele aparece o parceiro pequenininho, né, como que todas as nações, né, aqui esse ponto importante, está remetendo ao tempo de agora, né? Todas as nações verão, porque lá atrás o papai apareceu só 500 viram, né? Então, ele remete para o tempo dessa profecia lá, que não devemos compreender que todos, né, terão a salvação, quer dizer, o braço, né?
Sim, verão braço. Versículo 10 fala, o braço santo. Aí o irmão Ronaldo falou no versículo 10 que é a santidade, né? E essa casa de espial. Sim, é um ponto muito importante, essa observação. Eu não tinha parado para observar esse ponto. Mas sim, gratidão, viu, irmãos? Amado irmão, o papai Sim. também ele fez esse link de Provérbios 7:19, que fala a respeito da mulher lá. Pois o meu marido não está em casa, ele fez longa viagem, né? E levou a bolsa com o dinheiro e não voltará até a lua cheia. Com tantos discursos, o apanha e o atrai com lábios lisonjeiros, né? Que é aquele jovem que ela pegou e se prostituiu com ele. Exatamente. Você está falando aí, irmão. Exatamente isso, certíssimo. Provérbios 7:19. Anota depois, irmãos, Provérbios 7:19. Eu esqueci desse link, viu, irmão? Edgar. Irmão Elton, pode falar, irmão Elton. Amado irmão, paz de Alcha. Paz de Alcha, meu irmão. Lê, por favor, em Alcha 4, lá com Apocalipse 12:17. E Alcha o quê? Por favor. E Alcha 4. 4, 2 em diante. Conexão com qual texto? 2. O Apocalipse 12:17. 12:17, né? Com o link, né? Fala aqui, ó. Naquele dia, o rebento de Al se cobrirá de beleza, né? E glória. O fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor, né? Verdade, certinho, uma conexão, né? Mostrando aqui o fruto da terra, né? Passará a dar o que? Frutos ali, né? Tribulação, esplendor para os sobreviventes de Isial. Aí fala aqui, ó. A primeira condição aqui, voltando aqui rapidão para os irmãos, aqui agora que eu reparei um ponto aqui, ó. Fala aqui, ó. Naquele dia o rebento de Al se cobrirá de beleza e glória. O fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor para o sobrevivente de Isial. Sobrevivente é o que está sendo tirado. Estão sendo tirados vivos. Não passará pela tribulação. Aí vem a segunda parte agora. No 3. Então o resto de Sião e o remanescente de Al-Shalã será chamado santos, a saber, os que está inscrito para a vida em Al-Shalã, mostrando aqueles agora, que é o resto e o remanescente, que passarão pela tribulação. É essa condição mesmo, não é, irmão? Esse link que você quis fazer, não é, irmão El? É isso mesmo. O que a gente está mostrando? 3 grupos certinho. Aqui está mostrando o primeiro, que é tirado, que não passa pela tribulação. O segundo, que é o resto de Sião, que é o link com o Apocalipse 12. O resto de Sião e o remanescente de Al-Shalã. No caso, aqueles que se encontram, né, inscritos. Por isso que Apocalipse 13, que fala logo nisso, deixa eu ver se é Apocalipse 13. É só para os irmãos lembrarem. É Apocalipse 13, que fala dos que se encontram inscritos, né? Mesmo sendo mortos, eles já foram inscritos. É 13 mesmo aqui, ó. Apocalipse 13, 8, isso, gratidão, irmão. Adoraram, então todos os habitantes da terra, adoraram a besta, cujo nome não está inscrito desde a fundação do mundo, o livro da vida do Cordeiro imolado, mostrando. Esses aqui é os únicos que não adoraram. Por quê? Porque o nome deles estavam inscritos. O resto, eles passam a adorar a besta. Por isso que dentre aqueles que passam a adorar a besta, se encontram também aqueles que já eram de Emanuel. Por isso que você fala lá, ó, que eles foram selados. Todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, foram selados, mostrando ali, né? Eles receberam a marca. Aqueles que recebem a marca, daqueles que recebem a marca, esses já eram da onde? Já da descendência de quê? Da serpente, de Caim. Então, eles vêm e recebem a marca, por isso que eles vão ser selados, mostrando a condição, vão ser marcados para o quê? Por isso que eles usam o ponto de Filadélfia aqui, que nós o quê? Estamos selando. O mensageiro está o quê? Selando. Aí a condição do contraponto lá, que aí você vê o ancião ali, né?
que é o ancião da igreja, ali, deles, que é o falso profeta, que faz com que todos o quê? Fossem selados. Selados porque recebessem a marca. Vocês entenderam o ponto e o contraponto? Isso é muito importante também lembrar, bem lembrado, viu, irmão? Senão a gente acaba passando e às vezes é estudo antigo, mas a gente tem que estar sempre voltando, tá bom? Gratidão, papai, né, amados irmãos? Gratidão. Vamos fazer a bênção sacerdotal, que papai possa abençoar a vida de cada um dos amados irmãos da live, viu? E os irmãos continuar ruminando e estudando, viu, amados irmãos? E ao te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. E ao faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. E ao levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Assim seja.